sua arte. Quero te convidar, se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, eu quero te convidar a seguir. Isso mesmo, a seguir o canal e ativar também o sininho para que você receba de primeira mão todos os conteúdos e vídeos que eu vou estar compartilhando aqui. E lembrando, tá? Toda terça e quinta, às 8 horas da noite, nós temos a Noite de Projetos. Esse momento nosso para que a gente possa falar sobre projetos culturais, possa falar sobre como escrever os nossos projetos do jeito certo, que vence editais, que obtém recursos para a nossa arte. Então, fico aqui o convite. Se você está no Instagram, se você está no YouTube e ainda não me segue no Instagram, eu também quero te fazer esse convite. Vai lá no Instagram, Mercy Ramos MPV. Mercy escrito normal, M-E-R-C-I. Ramos MPV, e eu vou ficar muito feliz de ter você. E quem está aqui no YouTube, e quem está aqui no Instagram, né, eu quero dar uma boa noite para todos vocês. Se de repente você está assistindo essa live, né, que as nossas lives elas ficam gravadas, eu fico super feliz também, tá? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, gente, já falei qual é o nosso tema, já me apresentei, quero também falar, tá? Dúvidas, perguntem. Eu sempre fico depois conectada no meu Instagram e aqui um pouquinho também no YouTube, esperando perguntas de vocês para que a gente troque nossas ideias. E eu quero falar por que eu escolhi esse tema. Boa noite para quem está aqui no Instagram. Eu escolhi esse tema, gente, pelo seguinte, porque não é por acaso que projeto e público começam com P. Não sei se vocês já perceberam, mas não é por acaso. É porque todo projeto é feito para um público. E todo projeto, ele só acontece, ele só existe quando o público participa, quando o público está presente. Então, nesse momento, eu quero convidar vocês a pensarem com muito carinho em tudo que eu vou falar e dúvidas vocês me perguntem. Quando a gente está fazendo o nosso projeto cultural, é extremamente importante que a gente tome alguns cuidados que eu vou falar nessa live aqui hoje, que a gente traga algumas estratégias que eu vou falar nessa live aqui hoje e também vou trazer a nossa palavra-chave, que vai ser aquela palavra-chave que vai fazer com que o seu projeto se conecte ainda mais forte com o seu público. E o seu público cresça de um modo tão especial que você até se surpreenda. Você olha e diga, meu Deus, eu não imaginava que ia ser tudo isso. E é essa palavra-chave que vai fazer isso para você, tá? Então, eu escolhi esse tema, primeiro porque ele foi sorteado no Instagram. Isso mesmo, eu adoro quando os meus seguidores participam das escolhas dos temas das lives. E se você quiser, inclusive, me trazer um tema de live, me fala que eu vou ter o maior carinho de trazer esse conteúdo para você. Então, esse tema foi escolhido. E eu gostei muito porque é um assunto que, além de eu gostar muito de falar, é um assunto que ele é urgente para discutirmos, é urgente para a gente refletir, porque a gente faz o nosso projeto para o público. A gente quer ver o público participando, o público interagindo, o público se conectando, se emocionando. Mas a gente precisa ter alguns cuidados, a gente precisa entender como muitas vezes funciona e que muitas vezes a gente está olhando só para um viés, uma perspectiva. Então, essa live eu considero uma das lives mais essenciais que você não pode perder e eu convido a assistir até o final, tá? O que eu percebo é o seguinte, vejam se vocês concordam comigo. Vou tomar uma água porque eu estou me recuperando de uma virose. Vejam se vocês concordam comigo, que muitas vezes a gente realiza o nosso projeto, a gente se dedica, fica horas trabalhando em torno dele, traz uma equipe fantástica para participar, tem recursos, tem uma estrutura, tem tudo funcionando, a gente usa os recursos que estão nas nossas mãos, mas o público parece que ele não entendeu a importância do nosso projeto. Parece que o público não sentiu a necessidade de participar, ou ele não entendeu o que estava funcionando. E aí o que é que acontece? Todo aquele trabalho, toda aquela perspectiva, toda aquela vontade imensa de ter aquele público participando, isso não acontece. E aí vem o quê? Vem a frustração. Vem a gente pensar e olhar e dizer, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu devo realmente fazer isso? E a gente começa a se frustrar muitas vezes, porque a gente percebe que todo aquele trabalho que a gente teve, o público não participou, o público não interagiu, o público não se fez presente. A
também um caso de o público participar no primeiro dia, lotar, tudo acontecer, mas depois cadê? Cadê as pessoas no segundo dia, no terceiro dia? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já participei de projetos que isso aconteceu. E aí eu comecei a fazer uma coisa que eu vou ensinar aqui hoje para vocês e que vai mudar os resultados de vocês. Eu prometo isso. Então, diante desse cenário, eu percebo que uma das questões mais essenciais é a gente saber como definir o nosso público do jeito certo. Ah, Merci, mas calma, peraí. Eu sei definir o meu público do jeito certo. Meu público são estudantes de escola pública de 10 a 14 anos que moram em tal região. Percebam, gente, quando a gente está escrevendo um projeto cultural e a gente pensa no momento que a gente vai descrever o nosso público dentro do nosso projeto, quando a gente faz essa descrição, ela se torna uma descrição muito rápida, rasa. É uma descrição que não traz realmente informações mais profundas sobre o seu público. E isso faz com que o avaliador olhe e perceba uma coisa que acontece com a maioria dos projetos. A grande maioria dos projetos descreve o público assim. Desse modo, gênero, idade, localização. Eu não sei se vocês já descreveram um projeto, um público desse modo, mas a maioria dos projetos faz isso. E por que, Merci? Não é assim que a gente faz. Primeiro, é importante sim trazer esses dados, mas eu chamo eles de dados base, de dados pontuais. Quando a gente está escrevendo para um projeto cultural e nós estamos naquele momento da apresentação, lá na justificativa, falando sobre o nosso público, isso, gente, é o básico. É você dizer o gênero, a idade, a localização, é o básico. Sabe o básico? Aqui eu quero que vocês saiam desse básico. Aqui eu quero que vocês façam algo diferente, que vocês surpreendam os avaliadores dos editais, os patrocinadores, caso vocês possam ir buscar patrocínio, né, em empresas para os projetos de vocês. Vocês vão falar, além desses dados, sabe o quê? O que o seu público sente? Quais são os problemas que o seu público enfrenta, que o seu projeto busca trazer luz? Quais são as aspirações que o seu público tem? Merci, pelo amor de Deus, e como é que eu vou saber disso? Calma que eu vou te explicar nessa live. Essa live, gente, vale ouro. Ouro, meu Deus. Eu queria tanto estar no começo da minha jornada e assistir uma live dessa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando você vai descrever o seu público no seu projeto cultural, é importante que, além desses dados básicos de idade, gênero e localização, você mostre aos avaliadores do edital que, de fato, você conhece o seu público. Você sabe quais são as dores que ele enfrenta. Você sabe quais são as aspirações que ele enfrenta. E você sabe que o seu projeto vai contribuir com esse público. Logo, você vai dizer isso no seu projeto. Percebam que você sai dos dados básicos e entra em dados mais profundos. E esses dados, como é que eu descubro, pelo amor de Deus? Ximenes, minha querida, boa noite. Como eu vou descobrir quais são esses dados? Como eu vou realmente entender e definir esse público do jeito certo? Aí, vocês vão fazer, junto comigo, uma tarefinha muito básica, que é o seguinte. Outra coisa que eu anotei aqui. Hoje eu anotei vários pontos para fazer nessa live, tá? Outro erro que muitas vezes a gente comete é, além de definir desse modo, né, dados, localização e tudo mais, há um outro erro que muitas vezes é delicado, é você trazer um público muito amplo para o seu projeto. É você colocar no seu projeto, por exemplo, no momento que você está escrevendo, que o seu projeto é para crianças, adolescentes, jovens e adultos. É o quê, meu filho? Você é sorvete? Que todo mundo gosta, é? Não é sorvete, né? Pelo amor de Deus. Ou então, colocar públicos que não estão realmente dialogando com o seu projeto. O seu projeto busca um público mais jovem e você está atraindo um público mais adulto, ou vice-versa. Então, merci, pelo amor de Deus. Então, um público muito amplo pode ser problemático? Pode. Por que um público muito amplo pode ser problemático? Porque você não vai conseguir falar com todo mundo de modo tão amplo assim. Você precisa pensar na linguagem que você vai fazer com que o seu projeto se comunique com essas pessoas. E quando você tem um público muito amplo, são muitas linguagens.
Consegue entender isso? Quem consegue entender, faz sentido, gente, isso para vocês? Outra coisa que eu quero muito que vocês pensem. Então, eu entendi agora, Messi, que eu não posso descrever o meu público, né, de modo tão básico. Eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que mostrar que realmente eu conheço esse público de uma maneira melhor. Eu não posso também trazer um público muito amplo, porque isso vai ficar com que o projeto mostre, né, que vai agradar todo mundo, e a gente já entendeu que não é assim. Então, eu tenho que trabalhar com um público mais afunilado e trazer essas referências mais profundas. É isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Vocês entenderam muito bem. Quero também dizer o seguinte: quando você está escrevendo seu projeto cultural e você traz detalhes sobre o seu público na sua escrita, isso mostra para os avaliadores desse edital que você realmente conhece o seu público. E isso mostra confiança. E projetos que mostram confiança são projetos que têm uma pontuação mais alta. Pensem sobre isso, como vocês vão escrever os projetos, de que modo vocês possam alcançar a maior pontuação possível, porque quantos mais pontos você alcança, mais chances você tem de vencer um edital. E lembra, tá? Gente, pelo amor de Deus, vocês que estão aqui no YouTube e no Instagram, pelo amor de Deus, lembra que o avaliador de um edital, ele não está apenas lendo o seu projeto. Ele está fazendo algo muito maior. Ele está comparando o seu projeto com outros projetos. Ele está avaliando a forma como você apresenta esse projeto. Ele está selecionando quais são as informações mais relevantes do seu projeto. Ele está apontando, listando quais são as falhas do seu projeto. Isso aqui é um processo de seleção. Então, escreva de modo que você preencha todas as lacunas e não deixe dúvidas sobre o potencial que tem o seu projeto, que tem a sua arte, tá? Recado dado, voltando aqui, ó. Então, Messi, eu tenho que descrever com mais detalhes esse meu projeto, esse meu público no meu projeto? Isso mesmo. Eu preciso pensar como. Como, Messi, então, eu vou ter a certeza que eu estou definindo o meu público certo? Primeiro passo, pensa comigo, para quem é o seu projeto? Quem vai se interessar pelo que você está produzindo? Qual é o seu projeto? Ele fala com quem? Ele fala com adultos, ele fala com jovens, ele fala com mulheres, fala com adolescentes, com idosos? O seu projeto fala com quem? Outra coisa, qual é o problema que o seu público tem que o seu projeto resolve? Quando você conhece o problema do seu público ou quando você conhece um forte desejo que o seu público tem, você alinha o seu projeto para que gere conexão. Exatamente isso. Então, pare agora e pense. Por exemplo, quem pode se interessar pelo meu projeto? Anota. O meu projeto fala com quem? O meu projeto, como ele se apresenta para esse público? Quando você começa a responder essas perguntas, você começa a entender um pouco melhor para quem é esse projeto e quem vai ter interesse no seu projeto. E aí, você vai para uma outra etapa. Você vai, sabe para qual, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Vocês vão para uma etapa de pesquisa. Isso mesmo. Se você quer conhecer o seu público realmente e fazer o seu projeto, encantar o seu público e fazer o seu projeto se conectar com o seu público, você precisa fazer uma tarefa muito simples. Conhecê-lo profundamente. E você conhece o seu público profundamente usando uma atividade muito básica, que é a pesquisa. E você pode realizar essa pesquisa de que modo? 3 maneiras. Primeira, é você realmente em contato com o seu público e conversando com ele, fazendo perguntas ao seu público. Olha, o que mais você tem gostado do projeto? Olha, você tem sugestões que você quer ter nesse projeto, que você quer ver nesse projeto? Converse com o seu público e escute o seu público. Saiba, de fato, qual momento ele está vivendo. Saiba, de fato, quais são os desejos, as aspirações, os sonhos que o seu público tem. Então, a melhor maneira de conhecer alguém é como?
É escutando essa pessoa. Então, escute seu público. Outra maneira também de você conhecer esse seu público de um modo ainda maior é pesquisando sobre ele. É tentando entender como ele se comporta, o que ele pensa, o que ele gosta, como ele pode consumir o seu projeto de uma forma ainda mais interessante. Então, gente, a palavra-chave é pesquisa. Se você não pesquisa o seu público, se você não tem interesse de entender profundamente o seu público, o seu projeto corre sérios riscos de não atrair o público. Faz sentido para vocês, gente? Me fala se faz sentido. Eu, por exemplo, quero falar uma coisa para vocês, ó. Quando eu falo em pesquisa, tá? É o seguinte, pensa comigo, outra coisa. Você que está aí com o seu projeto cultural, está começando o seu projeto, o público está começando a interagir com o seu projeto. Pensa também o que pode impedir do público participar do seu projeto. Quando a gente pensa em formas de fazer o nosso público participar, é excelente, mas a gente também precisa fazer um outro exercício, pensar o que pode impedir do meu público participar desse projeto. Quando a gente pensa nessa pergunta básica, o que é que a gente faz? A gente começa a pensar em como solucionar esses problemas. Será que o meu público vai ter o problema de locomoção? Será que o projeto está sendo realizado num espaço que não é de fácil acesso para o meu público? Será que o horário que eu escolhi para a realização desse projeto é um horário viável? Enfim, comece a listar o que de fato pode impedir que o seu público participe do seu projeto. Quando você fizer essa lista, você vai ter uma visão muito mais ampla e clara de onde você precisa melhorar para que o seu público participe do seu projeto do começo ao fim. Faz sentido? Vocês já tinham pensado sobre isso? Quero também falar outra coisa nessa live para vocês. O que o seu público gosta? Como o seu público pode consumir o seu projeto da melhor maneira? Isso mesmo. Messi, a melhor maneira que meu público geralmente consome esse projeto é assim, é com dados, é com informação. Pensa de modo criativo sobre isso. Quero também que vocês entendam uma coisa que eu prometi nessa live aqui. Quais são os erros que você pode estar cometendo? Preste atenção nisso, pelo amor de Deus. Messi, eu comecei a fazer o meu projeto, as coisas começaram a fluir, mas de repente o público começou a não querer mais participar. Quais são os erros que você pode estar cometendo que possa estar afastando o seu público-alvo? Eu vou falar aqui para vocês agora. Primeiro erro, sabe qual é? Anota. É o seu público não ver realmente o benefício em participar do seu projeto. O seu público não entender o que ele vai receber em troca por participar do seu projeto. Outro erro também, sabe qual é? É o seu público realmente não se sentir conectado ao seu projeto, não se sentir pertencente ao seu projeto. Outra forma que muitas vezes faz o seu público desaparecer e nem querer mais voltar, e mesmo depois você convidar novamente o público não sentir interesse, sabe o que é? É o público não se sentir pertencente ao seu projeto. Quando você entende que o público não vê benefícios no seu projeto, que o público não entendeu a proposta que você está trazendo para ele, que o público não se sentiu conectado e que o público não sentiu que o seu projeto fala realmente com ele, quando você percebe isso, você começa a criar estratégias que façam que o público venha se sentir conectado, venha se sentir pertencente, venha se sentir participante e veja quais são os benefícios. Então, se você está me ouvindo agora e tem percebido que o público tem se tornado cada vez menor no seu projeto, pensa sobre tudo isso e descubra maneiras de como você corrigir cada elemento desse. É isso que eu te sugiro nesse vídeo, nessa live aqui hoje. E aí, eu quero falar para vocês, sabe o quê? Já aconteceu? Falem para mim aqui nos comentários. Já aconteceu com vocês de vocês começarem a desenvolver o projeto de vocês, o público participar e depois começar a desaparecer? Depois começar a não querer mais participar? Fala para mim, que eu quero entender e poder também nessa live te ajudar, tá bom? E aí, Messi, pelo amor de Deus, me fala como eu conserto isso. Eu quero ter o meu público participando, eu quero ter meu público interagindo, eu quero ter o meu público
ali presente no meu projeto, do começo ao fim, me ajuda a resolver esse problema. Ajudo, sim, ajudo agora com o maior prazer. Anotem, pelo amor de Deus, ó. E eu anotei tudo aqui porque eu não queria esquecer absolutamente nada hoje para trazer para vocês nessa live, tá? Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: você, para ter o seu público participando do começo ao fim do seu projeto cultural, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa gerar envolvimento no seu público do começo ao fim. É como se fosse, mais ou menos, sabe o quê? Uma série da Netflix, que você começa a assistir e você vai se sentindo empolgado em querer assistir cada vez mais. É isso, é uma série. Faz com que o seu projeto seja tão bom quanto uma série da Netflix, super envolvente, que engaja, que faz as pessoas comentarem e compartilharem com outras pessoas. Faça o seu projeto trazer envolvimento o tempo todo, com ações, com iniciativas, com atividades, com oficinas, com eventos, com o que você for propor, mas faça o seu público participar, faça o seu público realmente se ver pertencente ao seu projeto. Faça o seu público, sabe o quê? Se sentir acolhido pelo seu projeto. Isso mesmo, quando um projeto acolhe o público, tem coisa mais gostosa, gente, que acolhimento? Você já percebeu que quando a gente chega em um lugar que a gente se sente bem acolhido, o que acontece? A gente quer se demorar nesse lugar. A gente quer voltar para esse lugar. A gente quer levar pessoas para esse lugar. Então, o seu projeto tem como missão saber acolher do jeito certo o seu público, para que ele queira ficar, para que ele queira voltar e para que ele ainda traga mais pessoas. Quem aqui faz projeto que acolhe? Fala para mim. É isso, é a palavra, gente, chave é acolhimento. Outra coisa, para que o seu público participe do seu projeto do começo ao fim, sabe o que é importante você ter no seu projeto? Algo que eu considero extremamente essencial e que nos meus projetos todos eu uso, que é a experiência. Isso mesmo, gente, experiência é tudo na vida. Quando o seu projeto promove experiências no seu público, sabe o que acontece? O seu projeto se eterniza na memória do seu público. O seu projeto começa a fazer parte da vida desse público, porque cada vez mais as pessoas estão buscando experiências. Não é por acaso que as artes, principalmente as artes manuais, vêm crescendo tanto nos últimos anos. Cada vez mais as pessoas estão buscando pintura, crochê, bordado. Por que eles estão buscando? Porque essas atividades manuais, elas geram uma experiência, elas geram emoções, elas trabalham com memórias afetivas. Então, nesse momento que você está aqui me ouvindo, pensa, quais são as experiências que você tem promovido para o seu público-alvo? E quais são as experiências, inclusive, que você também promove para a sua equipe? Porque sim, muitas pessoas esquecem, mas a nossa equipe também é o nosso público-alvo. Que não é só participando do projeto, ele também está consumindo o seu projeto. Então, você precisa pensar quais experiências eu quero gerar. Qual a sensação de pertencimento eu quero gerar? Quais são as atividades que eu quero gerar nesse projeto para que cada vez mais esse público possa participar, possa interagir, possa se sentir pertencendo? Tem coisa melhor do que a gente pertencer a um lugar? Falem para mim, sim ou não? Para mim é maravilhoso. E isso aumenta o quê? Isso aumenta o interesse, isso aumenta a conexão, isso aumenta o tempo do seu público participando do seu projeto. Isso aumenta os resultados que você vai ter ao longo desse projeto. Isso aumenta, sabe o que também? A sua satisfação por estar realizando esse projeto. Isso aumenta a satisfação da sua equipe. Isso aumenta o seu amor pelo seu projeto. E quer saber outra coisa também que faz o seu público ficar do começo até o fim?
É você, meu bem, gerar surpresas para esse público, porque sim, tem coisa mais gostosa do que a gente promover uma surpresa para pessoas que a gente quer bem, e a gente quer bem ao nosso público. Lembra disso? A gente quer bem. Então a coisa mais interessante é de que modo eu posso surpreender o meu público do começo até o fim. De que modo eu posso receber esse público já gerando uma surpresa, ou no começo do projeto, ou no encerramento desse projeto. De que modo eu posso fazer com que esse público se emocione ao longo desse projeto? De que modo eu posso fazer com que o meu projeto se torne um dos momentos mais especiais da vida desse público? De que modo eu posso fazer com que esse público cresça, envelheça e não esqueça desse projeto? É sobre isso, gente. É sobre isso. É sobre criar projetos que não só transformam realidades, que não só o ensinam, que não só geram impacto, mas que geram emoções, que fazem tocar a vida do outro, que geram afeto, que geram boas lembranças. Eu quero contar uma história aqui para vocês. Quem aqui gosta de histórias, fala para mim. Quando eu falo em surpresa, por exemplo, eu participei de uma mostra, eu sou cineasta, né, e eu também sou júri de festivais, então eu rodo alguns festivais, e nesses festivais que eu rodo, muitas vezes eu estou apresentando os meus filmes, mas na maioria das vezes eu também estou participando de equipes de jurados. Em um festival, em uma mostra que eu participei uma época, havia um lançamento de um filme. Vai vendo essa história. E nesse lançamento desse filme era um curta-ficção. Contava a história de uma mulher que era uma serial killer. E essa mulher, ela matava, né, as pessoas com um bombom. E aí o que é que acontece? Num dado momento de encerramento desse filme, a personagem do filme aparece no público oferecendo bombons para as pessoas. Olha que coisa surpreendente. Olha se alguém esperava isso. Ela também poderia, de repente, encantar as pessoas com esses bombons no filme, por exemplo. A história era essa. Vai vendo. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês, sabe o que é? É de projetos que geram acolhimento. Vai vendo. Vê só. Escuta essa história. Eu estava participando, eu fui convidada para participar de um projeto, porque eu também ofereço, né? Eu participo de palestras, oficinas, workshops, seminários, congressos, tudo mais. E eu fui convidada para ministrar um mini curso para estudantes de escola pública. E aí esses estudantes, né, era um grupo de estudantes, e eles iam ter oficinas de produção audiovisual. E eles tinham uma temática X para fazer a produção do vídeo, que era paz nas escolas. E esse vídeo, eu tinha que ir para essa escola e ensinar esses estudantes a produzir um vídeo. Então, ia ter aulas de roteiro, de direção, de edição, ia ter aulas sobre tudo. E aí, o que é que eu fiz? Eu não conhecia ainda esses alunos, então eu precisava ter o maior e melhor acolhimento para esses alunos. Por quê? Se eu não acolhesse já na chegada, as chances desses alunos no segundo dia nem aparecer seriam muitas. Então, o que foi que eu fiz? Eu cheguei 1 hora, 30 minutos antes na escola, eu busquei as professoras desses alunos e eu comecei a conversar com essas professoras, a perguntar a elas, por exemplo, olha, me fala quais são os filmes que os estudantes que vão participar da oficina estão assistindo? Elas não entenderam nada dessa pergunta. Olha, me fala qual é o joguinho que eles gostam de jogar. Me fala o que é que eles gostam, o que é que eles conversam no intervalo. E aí elas iam me trazendo as informações que elas sabiam, obviamente, e que elas entendiam. E aí eu fui para um dos alunos que chegou, um dos primeiros alunos a chegar. Comecei a conversar com eles. Olha, me fala quais são as ideias do filme que vocês têm. Me fala o que vocês gostam de fazer no intervalo. Qual é a música que vocês estão ouvindo? Qual é o filme que vocês assistiram recentemente? E eu comecei a buscar, a entender um pouco mais do que eles gostam, do que eles fazem, do que eles estavam produzindo. E já nessa chegada dos alunos, eu comecei a adaptar a minha apresentação para tudo que eles gostavam, para tudo que eles estavam vivendo, de experiência, dos momentos deles. E isso gera o quê? Isso primeiro mostra, me coloca de igual para igual com esses alunos, eles percebem que eu estou ali, que eu estou no universo deles. Isso faz com que aumente a conexão
entre ambas as partes. Isso faz com que eles percebam que eles estão tendo realmente uma pessoa ali, atenta, escutando e participando junto com eles. Então, o que é esse exercício, gente? A não ser escuta. Então, eu quero convidar você que está aqui no YouTube comigo agora, quero convidar você que está no Instagram aqui comigo agora, a converse com o seu público, escute ele. Tente entender o que ele quer, tente entender quais são as sugestões que ele tem para o projeto. Outro exemplo que eu quero contar para vocês, sabe o que é? É sobre acolhimento. Vai vendo essa história. Eu participava de um projeto de cinema e nós percorríamos cidades, né, do interior, levando oficinas de cinema para essas cidades, Paraíba Sem Senhor. E, num dado momento, nós chegamos em uma cidade e a gente fazia toda uma pesquisa do nosso público antes de ir para a cidade, tá? E chegamos em uma cidade, um aluno veio para o primeiro dia de aula. Ele assistiu todas as aulas, ele participou, era um aluno super agradável, educado. Só que chegou no final da aula, sabe o que foi que aconteceu? Ele olhou para mim e ele disse, olha, professora, eu não vou poder vir amanhã. Eu acho que esse é o meu último dia aqui nessa aula, nesse projeto, eu não venho mais. Eu olhei para ele, eu agradeci a presença dele. Eu falei de modo muito sincero o quanto eu tinha ficado encantada com a participação dele, com a educação dele, com as perguntas que ele fazia. E aí eu fiz a ele um convite. Eu disse, olha, você aqui, eu tenho certeza que vai trazer grandes contribuições a esse projeto e eu também acredito que nós vamos poder contribuir também com você. E eu quero te convidar a pensar. Pensa sobre participar amanhã. Vem amanhã, nos dá a honra da sua presença e aí eu quero que você leve essa apostila para casa. Lê essa apostila, olha, vê o que é que ela pode te interessar. E eu comecei a falar sobre outros alunos que nós tivemos no projeto. E eu comecei a falar sobre cidades que nós percorremos. E eu comecei a falar para ele tudo que a gente ia trazer no projeto ao longo dos dias. Ele nem disse que sim, nem disse que não. No outro dia, ele foi o primeiro a chegar. Isso é o quê? É acolher. É mostrar ao outro que o outro é importante para a gente. Porque o nosso público é importante. É mostrar ao outro tudo que a gente preparou para ele. É mostrar ao outro que outras pessoas também participaram e gostaram, e certamente ele também vai. Então, quando você perceber que o seu público está dando sinais a você que ele vai partir, que ele não vai voltar, chega, conversa, participa. Claro que se o seu público for pequeno, nós estamos falando aqui de oficinas, tá? Era um público de 20, 30 alunos por turma. Claro que se você tiver um público muito grande, você tem que fazer outras análises. Mas se o seu público for um público pequeno, conversa com ele, participa, interage, ouve, escuta realmente. E isso faz com que o seu projeto se conecte. Isso faz com que o seu público se sinta participando, acolhido. Faz sentido para vocês, gente? Eu quero saber, faz sentido para vocês? Como vocês têm feito com que o público de vocês participe do começo ao fim? Lembra, eu quero trazer a palavra-chave. Essa palavra-chave, eu quero explicar para vocês o que ela vai fazer a partir de hoje no seu projeto. Essa palavra-chave que eu quero trazer para vocês agora, e quem tiver dúvidas me fala, tá? Ela simplesmente vai fazer com que, quando você não souber como atrair o seu público, essa palavra-chave vai te ajudar. Quando você perceber que o seu público está encantado com o seu projeto, essa palavra-chave vai fazer com que ele se encante ainda mais. Quando você perceber que está sendo desafiador lidar com o seu público, essa palavra-chave vai fazer com que esses desafios reduzam, fiquem pequenos. Quando você perceber que o seu público está indo embora e você não sabe o que fazer, é essa palavra-chave que vai mudar tudo. Quer saber qual é? Quem aqui quer saber qual é?
Vou falar para vocês. Essa palavra-chave, minha gente, muda tudo. Essa palavra-chave muda cenários. Essa palavra-chave muda histórias. Essa palavra-chave muda, faz projetos simples se tornarem incríveis. Essa palavra-chave faz com que a sua carreira decole. Essa palavra-chave faz com que você comece a ser visto como um profissional altamente incrível. Essa palavra-chave também faz, sabe o quê? Com que o seu projeto se destaque. Essa palavra-chave faz com que o seu público perceba o quanto é bom fazer parte desse projeto. Essa palavra-chave é essência, essa palavra-chave é base, essa palavra-chave é começo, meio e fim. Quer saber qual é? Criatividade, minha gente, pelo amor de Deus. A criatividade, nós somos artistas, nós somos profissionais da cultura. Criatividade faz parte do nosso DNA. Só que muitas vezes a gente fica na nossa zona de conforto, tendo aquelas criatividadezinhas lá pontuais, não saindo da zona de conforto, não aprendendo como criar, como inovar, como trazer projeto fora da curva, como construir de modo muito mais interessante. Então, quando você estiver desenvolvendo o seu projeto, sempre pensa, de que modo eu posso fazer isso de forma mais criativa? De que modo eu posso oferecer o meu projeto com o meu público altamente criativo para que ele se encante, para que ele se conecte, para que ele queira participar? De que modo eu posso fazer com que o meu público saia do projeto sendo pessoas mais criativas? De que modo eu posso usar a criatividade para fazer com que o meu público participe do começo até o fim? De que modo eu posso criar arte com criatividade, mas saindo do lugar comum? De que modo eu posso oferecer o meu projeto de uma maneira que seja inovadora, que surpreenda, que gere emoções, que conecte, que faça o público dizer: uau! Criatividade é a nossa palavra-chave de hoje. E eu quero fazer diferente. Essa live eu também quero trazer uma segunda palavra-chave. Isso mesmo. Quero trazer uma segunda palavra-chave. Você vai unir toda a sua criatividade, toda a sua irreverência, toda a sua inovação a outra coisa. A afeto. Isso mesmo. Coloque afeto no seu projeto. Coloque afeto nas suas ações. Coloque afeto nas suas palavras. Mostre ao seu público o quanto o seu projeto foi feito pensando para ele. Mostre ao seu público que no seu projeto mora afeto. E que esse afeto abraça o seu público, acolhe, aquece, ensina, transforma, conecta, gera pertencimento, gera crescimento, gera transformação. Faz isso e depois me conta qual foi o resultado. Depois vem aqui no YouTube e me fala: Merci, eu fiz isso. Merci, eu realmente consegui definir o meu público do jeito que você ensinou na live. Merci, eu apresentei no meu projeto escrito para o edital o público da forma como você ensinou na live. Merci, eu usei todos os elementos que você me ensinou para afastar o meu público. Eu tive todos os cuidados de elencar cada elemento que você me ensinou. Merci, eu também pensei, sabe sobre o quê? O que poderia impedir o meu público de participar do meu projeto? E você não acredita, Merci, a quantidade de coisas que começou a vir na minha mente e eu comecei lá, a pensar em uma solução para cada uma delas. Merci, você não imagina? Eu fiz o que você falou de como atrair o público a participar do meu projeto do começo ao fim. Não é que deu certo? Me conta, eu quero muito que você compartilhe depois as experiências que você vai ter ao colocar tudo isso em prática. E quero saber de vocês. Ficou alguma dúvida? Me contem aqui. Davi, me fala quem está aqui no Instagram e no YouTube. Gente, quem
gostou dessa live, diz eu, que eu quero muito saber. Quero muito saber, diz eu. Vou ficar aqui esperando. Porque eu amo quando vocês participam, eu amo quando vocês interagem, eu amo quando vocês trocam informações comigo. Eu estou um pouco com essa voz assim hoje, estou um pouco triste, assim, né? Cansada, porque eu estou me recuperando de uma virose que inclusive tem chá, mas eu não queria deixar de estar aqui hoje com vocês. Para mim é muito importante. Quem gostou da live, diz eu. E quero muito agradecer a todo mundo que participa, todo mundo que acompanha. Você que está aqui no YouTube, se ainda não segue o canal, segue, ativa as notificações, tá? Para que você receba os conteúdos já em primeira mão e aproveita também e compartilha as lives. Pode falar, Davi? Boa noite, pessoal. Aqui na live aqui do Instagram, a gente tem Luiz Carlos Pereira. Luiz Carlos, boa noite, Luiz Carlos. A Cici Brandão. Cici, como é bom ter você aqui, meu amor. A Ximenes Tati. Ximenes, um abraço, mulher. Luiz Moisés. Luiz, que bom, Luiz Moisés, ter você aqui. Gostou da live? Tem alguma dúvida? Me fala. Léo Ferreira. Léo, Léo, você tá no meu Instagram, eu sei. Que bom ter você aqui. Gostou da live? Me fala. Nai, que bom, Nai. Nai, você estava sumida. Eu acho que você tinha me abandonado, Nai. Fez sentido tudo que eu falei para você, Nai? Me conta. Teve alguma coisa aqui que você olhou? E o JR, querido JR, um abraço para você. Saudade também. Meninas, me falem, ficou alguma dúvida? Tem algo que vocês queiram compartilhar que eu possa ajudar? Aproveita agora aqui na live, tá? Luiz, me fala, Luiz. Você já escreve seus projetos? Como é que tá esses seus projetos? Me fala. Gostaram da live? Quero saber. E aproveito também, sabe o que, gente? Para convidar vocês a acompanharem os meus conteúdos no Instagram. Inclusive, hoje, se tem alguém aqui da área de teatro, hoje eu fiz um post falando sobre como eu escreveria projetos culturais se eu fosse escrever um projeto de teatro. E esse post está riquíssimo de informações. Merci, só serve para teatro? Não. Se você quiser, você pode ir lá no post, salvar e pegar aquelas informações, pegar aquelas ideias e adaptar aos seus projetos, tá? Quero saber. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Deixo aqui mais uma vez o meu abraço para todos vocês. Quinta-feira tem live. Quem quiser trazer sugestões de temas, eu adoro receber. E lembra, tá? Não é questão de se, é questão de quando. Não é se você vai conseguir, porque conseguir você vai. É quando, e esse quando é agora. Escreve seus projetos, participa dos editais, busca fazer com que a sua arte possa crescer cada vez mais, porque você sabe que você ama o que você faz, você não sabe viver de outra coisa, meu Deus. Então, eu te desejo todo o sucesso do mundo, acompanhe os conteúdos e dúvidas, me procura, fala comigo pelo direct do Instagram, que eu vou ter o maior prazer de contribuir com cada um de vocês. Agora eu vou ficando por aqui, vou tomar meu chá, porque a minha voz já está indo embora, meu Deus. Um abraço para todos vocês, fiquem bem.